anunciamos na semana passada, vamos explicar a diferença entre as três principais correntes do judaísmo: a corrente reformista, a corrente conservadora e também o movimento ortodoxo. Na corrente reformista, a halachá, a lei judaica, não obriga. Ou seja, leis rituais como kashrut, as leis alimentares, o Shabat, o dia de descanso, e o Brit Milá, a circuncisão, são facultativas. Cada um deve determinar qual o grau de observância que irá adotar. O Shulchan Aruch, livro de leis, bem como o Talmud, trazem maneiras facultativas de se interpretar a Torá. Porém, cada indivíduo deve seguir sua própria interpretação e construir seu próprio diálogo com Deus. A Torá, por sua vez, constitui um livro de alegorias, mitos criados pelos homens para ensinar ética e moral. Para um rabino reformista, quando existe um conflito entre a lei judaica e outros valores universais, como o humanismo, o igualitarismo ou a democracia, esses valores devem prevalecer sobre a lei judaica. O movimento conservador, a halachá, nos obriga, nos vincula, mas pode mudar com o passar dos anos. Uma adaptação à nova realidade que ocorre de maneira ordenada e centralizada pelos rabinos de cada época. Assim, o movimento conservador vê-se vinculado à Torá e ao Talmud, as interpretações orais da Torá, mas não ao livro de leis do século XVI, o Shulchan Aruch. Por isso acredita que esse último foi escrito dentro de um contexto histórico específico que se alterou. Os judeus do século XXI não são os judeus do século XVI, e suas realidades e necessidades são distintas. Assim, ao determinar a lei, é levada em conta a opinião do rabino Caro, mas não apenas. Estudam-se as fontes, Torá e Talmud. Lê-se tudo o que foi escrito e discutido sobre determinado assunto no decorrer dos anos, e levando isso em conta a realidade de nossa época, determina-se a lei. O movimento conservador segue, entre outros, os ensinamentos do filósofo Rabino Avraham Yoshua Heschel, que viveu no século XX. O movimento ortodoxo, diferentemente do que pode pensar a maioria, é relativamente recente e surgiu como uma resposta ao movimento reformista. Aceita o Shulchan Aruch como fonte absoluta e vinculadora de leis, ou seja, o rabino ortodoxo só irá decidir a lei quando o caso em questão não foi tratado por Caro, ou sua aplicação não for suficientemente clara. As leis, segundo o movimento ortodoxo, obrigam a todos e não podem mudar com o decorrer do tempo. Quando se fala em ortodoxia, abrange-se um espectro muito grande de subgrupos que vão desde a ultra-ortodoxia até a ortodoxia moderna, que guarda diversas semelhanças em relação ao movimento conservador. Religião vem do latim religare, ou seja, conectar-se com Deus. Os adeptos de todos esses movimentos são judeus. Mais do que isso, judeus religiosos. Permitem que Deus seja parte integrante de suas vidas. Creem e transformam a crença em atos concretos de tzedakah, de justiça. Existem, na realidade, diversos caminhos para se atingir um mesmo objetivo. Esse pluralismo apenas enriquece a tradição. Cada movimento deve aprender com o outro e unir forças em torno de um fim comum: a perpetuação do judaísmo, no singular.